muito bem-vindos, bem-vindo. A gente está dando continuidade, então, aqui a esse processo de leitura, né, do livro O Casal em Crise, que o Andolfo organizou com vários colaboradores. Né? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Bárbara Allert, sou psicóloga, psicoterapeuta de casais, terapeuta sexual, ensino profissionais a trabalharem com a terapia sexual. E a gente está aqui lendo, né, esse livro aqui nesse Clube do Livro do IEFlix, toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Então, seja muito bem-vindo. A gente está no capítulo que é a escolha do parceiro, né? Então, na página 47, inicia esse capítulo. E a gente está aqui falando sobre esse tema, que é um tema super interessante, que fala, né, da atenção seletiva e da desatenção seletiva com relação ao parceiro, que diz assim: mencionei essa observação de Bowlby porque penso que a escolha do parceiro expressa um jogo extremamente sutil e sofisticado, em que a atenção culturalmente induzida para perceber elementos específicos de interesse no aspecto ou no comportamento de determinada pessoa é acompanhada de uma desatenção igualmente seletiva por todos os elementos do seu caráter e do relacionamento com essa pessoa que poderiam tornar a relação problemática. Quer dizer, a gente não enxerga o que deveria enxergar na hora da escolha do parceiro. A não ser que a gente tenha muito autoconhecimento, a não ser que a gente se dê conta de muita coisa, senão não conseguimos realmente nos dar conta do que é que acontece. E a gente está hoje, então, na página 51, e eu quero continuar lendo essa parte com vocês, certo? A gente faz uma leitura comentada de todo o livro. Vamos lá, então, na página 51, o último parágrafo. Os acontecimentos contingentes e o contexto em que se instaura o primeiro relacionamento, ou em que se faz uma escolha pessoal, contribuem, por sua vez, para formar uma leitura da história das relações passadas, esclarecendo certos aspectos e, portanto, destacando os componentes em uma sintonia com a situação atual. Aliás, é o que normalmente acontece nas brincadeiras infantis, em que crianças assumem ora o papel de um dos pais, ora de um irmão, ora de outra pessoa significativa, explorando assim os conteúdos de várias relações, ou as características das pessoas que representam aqueles papéis. Tudo isso contribui para determinar o resultado do encontro com o parceiro em potencial. Olha só, vejam, na vida a gente já faz esse processo de ocupar vários papéis, projetar coisas, né? Lembram que a gente tem relações não resolvidas com os irmãos, com os pais, né? E isso tudo vai se representar no momento que a gente for fazer uma escolha amorosa. Por quê? As relações amorosas são, em primeiro lugar, vivenciadas na família. E depois a gente vai buscar alguém que traga um repeteco, entre aspas, daquilo que a gente viveu ou daquilo que a gente não viveu e gostaria de viver. Vamos lá, então? Então, tudo isso contribui para determinar o resultado do encontro com o parceiro em potencial, que se revela tanto mais adequado quanto mais acenar com a possibilidade real ou fantasiosa de informar sobre pontos problemáticos do relacionamento passado ou de resolvê-los. Para que isso ocorra, é preciso que, além de características repetitivas e, portanto, de certo modo tranquilizadoras, porque a gente já conhece, existam aspectos específicos do relacionamento que possam acolher fantasias compensatórias idealizadas, como veremos no texto reproduzido adiante. Esse quadro fica mais claro, mais complexo, se além de considerar aprendizado do modelo de relação, também levamos em conta um processo de identificação. Olha que interessante. Todo indivíduo, ao longo do seu desenvolvimento, toma como modelo os pais, pelo menos inicialmente, tanto para a construção de sua identidade no papel sexual que lhe compete, como em um esquema de relacionamento com o parceiro. No tocante ao primeiro aspecto, alguma dificuldade com o progenitor
do mesmo sexo levará a obstáculos a serem superados na construção da identidade sexual correspondente. Uma filha que se sente rejeitada pela mãe, ou cuja mãe tem notáveis tabus sexuais em relação aos impulsos emancipatórios no meio social circundante, provavelmente terá dificuldades para construir o seu próprio papel de mulher. Essas dificuldades podem se agravar quando, ao produto da relação diádica com a mãe, vierem se somar os efeitos do relacionamento entre a mãe e o pai, com complicações secundárias devido à influência dos tabus maternos sobre a relação conjugal. Qualquer dificuldade nessa relação decorrente de problemas psicológicos do progenitor com os quais os filhos se identificaram, vai levá-los, nas sucessivas relações com seus parceiros, à tentativa constante de encontrar uma solução para o problema apresentado na relação de origem. Olha só. Portanto, aquilo que aparentemente seria uma dificuldade exclusiva dos pais é, na realidade, um problema que envolve diretamente cada um dos filhos. Efetivamente, a ruptura da relação dos pais implicaria, de certo modo, a perda da própria identidade, na medida em que ambos os pais são importantes, para não dizer essenciais, na construção da identidade. Se, por um lado, tudo o que dissemos até agora coloca o problema de buscar a ampliação do contexto imediato de observação dos fatores que entram em jogo no momento da escolha e de estender a pesquisa da pessoa que faz a escolha para suas relações significativas, por outro lado, surgem outras interrogações. Uma delas diz respeito aos elementos que permitem reconhecer o futuro parceiro e dão lugar à tentativa de aproximar-se dele. Outro diz respeito às condições que garantem a manutenção e a evolução da relação. Olha que interessante, desafiante, né, gente? Bem complexo, né? Difícil até a gente entender, né? Quer dizer, aquilo tudo que vai se apresentando, né? E ontem eu estava fazendo um trabalho com um grupo de mulheres na menopausa, onde a gente falou sobre isso, né? Qual era o padrão familiar, né? De visão sobre sexualidade, de visão sobre casamento. E muitas vezes a pessoa sabe que se ela criar, né? Se ela tiver a diferenciação desse grupo familiar, ela pode não se sentir pertencente. Então, ela não se diferencia. Ela vai lá, ela busca, ela repete o padrão, ela entra com papéis que não são os papéis dela, porque ela tem dificuldade com isso mesmo. Né? Olha que interessante. E aí, o próximo subcapítulo aqui fala sobre mito e metáfora. Vamos lá mais um pouquinho? Vamos ver? Olha só. Num trabalho anterior relativo à metáfora, dizíamos que quase parece que essa nasce da exigência de cada um de deter o perpétuo fluir da realidade e se apropriar dela, buscando recuperar aquilo que se perde na experiência de cada dia mediante alguma coisa que o lembre. Então, é como se a metáfora fosse algo que representa, né? Sob a forma de uma imagem ou de um comportamento repetido ao longo do tempo. Né? Então, a metáfora vira um símbolo quase, né? Essas imagens e comportamentos podem se tornar uma encruzilhada, onde são representadas, inclusive, situações muito distantes uma da outra. De modo que, no fim,
tais imagens e comportamentos adquirem um valor geral, fora do espaço e do tempo, e válido em qualquer circunstância. Só a história pessoal é que vai dar um tempo e um espaço específico a essas manifestações. Um exemplo disso é dado, mais uma vez, pela criança. Uma das maneiras que ela tem de se apropriar do conteúdo de uma relação ou de enfrentar seus aspectos problemáticos consiste em simbolizá-la por uma série de imagens e comportamentos específicos que representem certos elementos da mesma. Uma atitude carinhosa ou crítica da mãe, uma expressão gestual, um jeito de fazer ou dizer característico. Parece que fragmentar o que acontece no relacionamento em várias sequências comportamentais, depois congeladas, uma série de imagens relativas a determinados momentos, proporciona à criança a possibilidade de atribuir um significado à relação, por meio da construção de um ou mais emblemas mímicos adequados o bastante para conter suas qualidades mais importantes e depois relembrá-las. A criança se exercita no uso desses emblemas, quando brincando, assume o papel da mãe, repetindo certos comportamentos característicos dela. Quando se trata de um emblema, entre aspas, né, é confirmado pelo fato de que esses comportamentos são prontamente reconhecidos e são remetidos à sua forma original, quando, tempos depois, se observa a semelhança de certas expressões mímicas dos filhos com as dos pais, atribuindo-lhes as mesmas conotações afetivas. Inversamente, parece que, muitas vezes, as expressões mímicas que mais nos impressionam nos outros ou que mais estimulam a nossa curiosidade são as que mais podem sugerir relações potenciais, aptas a compensar componentes problemáticos dos nossos relacionamentos passados ou atuais. Olha que interessante, né? Quer dizer, aquilo que mais bate em mim, a gente diz, né? Doeu, pega para ti que é teu. Isso que dissemos pode ser útil para compreender, pelo menos em parte, o que acontece no momento do encontro com o futuro parceiro. Inúmeros elementos levam a pensar que a escolha é feita muito rápido, justamente com base em impressões ligadas em uma série de mensagens verbais e, sobretudo, não verbais, que as pessoas envolvidas na relação enviam uma a outra desde o começo. Essas mensagens são lidas como elementos de conteúdo simbólico elevado, em que se condensam uma série de imagens carregadas de significado e de grande importância para as pessoas interessadas. Um exemplo muito interessante está no filme Bergman. Fanny e Alexer, no encontro de Emily, a mãe das duas crianças protagonistas, uma mulher muito atraente, viúva de um homem de teatro, descendente de uma família muito rica, com o bispo protestante Edward, que vem lhe manifestar pêsames logo depois da morte do marido. O sacerdote, homem de grande prestígio e autoridade, com sua postura solene no meio de outras pessoas presentes, não apenas parece se inserir perfeitamente na atmosfera grave daquele momento e, por isso mesmo, ter seu papel ainda mais valorizado, como também parece se tornar o ponto de referência e o apoio mais apropriado para a triste viúva. O momento culminante do encontro, porém, é quando um gesto afetuoso, mal esboçado de Edward e Emily, parece sugerir outros possíveis desdobramentos do relacionamento, e ela reage com uma atitude de surpresa e medo.
poucos movimentos essenciais, num contexto específico, ficam carregados de significados promissores. Se tornam emblemas de uma relação, cujos desdobramentos futuros são fantasiados. As expectativas aí depositadas são explicitadas num diálogo íntimo entre Emily e o bispo algum tempo depois. Interessante, né? É como se essa pessoa que surgiu ali, ela representa algo que aquela pessoa se conecta, né? E que chega até a se assustar, mas que, na verdade, conecta, está interagindo, está conversando com as dores e com as necessidades daquela pessoa. Olha que interessante, né? Vamos mais um pouquinho? Bem desafiante esse capítulo, né, gente? Aí vem um subcapítulo que fala de pertencimento e separação. Nossa primeira questão dizia respeito aos elementos que pertencem, que permitem reconhecer o futuro parceiro e que dão origem à tentativa de se aproximar dele. A segunda refere-se aos elementos que contribuem para manter o vínculo, depois de feita a escolha, e que parecem estar ligados, pelo menos em parte, ao problema do senso de pertencimento e da separação. Pertencimento e separação são vicissitudes que acompanham o ser humano ao longo de toda a vida. Ter um vínculo significa, em certa medida, depender da outra pessoa envolvida na relação. Esta se desenvolve justamente mediante contínuas redefinições e aprovações das áreas recíprocas do pertencimento e da separação. União e separação parecem caminhar lado a lado e desenvolverem-se num processo circular. As pessoas se separam na perspectiva de novas uniões, ao longo de um arco histórico em que cada união e cada separação sucessiva deveriam ser mais diferenciadas em relação às anteriores. Não é possível unir-se de modo mais satisfatório se antes não houve uma separação de um esquema de relacionamento em que cada um dos participantes não tem condição de reconhecer seu próprio espaço pessoal. A separação é, na realidade, um processo de separação que pode até durar boa parte da vida, ou a vida inteira sem se concluir. A construção de um novo vínculo, olha que interessante, parece seguir um curso que tem como ponto de partida o lugar e o tempo da separação da relação anterior. E busca, no novo relacionamento, algo que lembre, ao mesmo tempo, se diferencie dela em maior ou menor medida. Faz sentido para vocês, gente? Os elementos dissimilares e díspares tornam-se, então, determinantes para permitir que o relacionamento não permaneça casual, mas se desenvolva no tempo com característica de vínculo. Isso explica porque quanto mais uma ligação significativa, por exemplo, pai e filho, sobrevive baseada em necessidades parcialmente atendidas, tanto mais tende a se repetir sem modificações em relação a novas figuras de referência, tornando-se um forte elemento de união entre os parceiros e de manutenção de sua relação. Só quando esses elementos estão presentes, é possível elaborar as áreas de dependência não resolvidas nos relacionamentos originais. Quanto mais eles se repetem no novo relacionamento, tanto mais este último será vinculante, pela necessidade dos envolvidos de enfrentar constantemente o problema, na tentativa de resolvê-lo ou transformá-lo. Quanto mais uma relação tiver que preencher exigências fundamentais de proteção e segurança, prestem atenção, tanto mais forte é a ligação que se desenvolve e tanto maior é a ameaça potencial introduzida
por qualquer situação que a coloque em discussão. Isso leva à conclusão paradoxal de que a ligação que se instaurou e que deve sua força principalmente aos conteúdos problemáticos das relações anteriores da família, como mencionamos muito rapidamente, não deverá evoluir se quiser manter a mesma intensidade. Ao desaparecer seu conteúdo problemático, com efeito, também viria a faltar, em grande parte, sua razão de ser. Então, separar-se de relacionamentos passados também significa correr o risco de esvaziar o significado da relação atual. É o que percebem bem os casais em terapia, quando, apesar do mal-estar decorrente de suas dificuldades, parecem preferir a situação atual a arriscar uma separação. Por isso que muitas vezes a gente precisa trabalhar o fortalecimento individual, certo? Eles precisam ir para a terapia individual muitas vezes, para trabalhar esse fortalecimento, né? Essa diferenciação, esse entendimento, né? Por outro lado, aí já estamos concluindo, parece que só aceitando esse risco é que a relação pode evoluir, transformando-se numa ligação mais madura e, sobretudo, mais livre de vínculos de dependência supradeterminadas. Olha que interessante. Faz sentido isso para vocês, gente? Coloquem aí para mim qual é a percepção que vocês têm sobre isso. É um tema fundamental para o nosso trabalho. Vejam, quando esse parceiro trouxer questões que remetem àquilo que não foi resolvido lá na infância, vai criar uma ligação, vai gerar uma escolha. Mas isso precisa ser olhado com muita calma. Por quê? Porque, na verdade, vai trazer aí características das coisas que a gente não elaborou. Certo? Faz sentido? Muito bem. Na próxima segunda, a gente continua falando sobre a questão, né, dos casais. A gente continua lendo aí sobre o casal útil, quer dizer, qual é o papel do casal, né? Veja, olha só para vocês terem uma ideia por onde que a gente vai trabalhar no próximo encontro. Um dos objetivos fundamentais de uma relação de casal consiste em favorecer o processo evolutivo de seus participantes. Olha que interessante. Quer dizer, quando o casal, apesar de todas essas circunstâncias, evolui, cresce, se desenvolve. Continuamos na próxima segunda-feira, então, espero vocês. Obrigada por esse momento aqui, um beijo. Até mais. Tchau, tchau.